Fala galera, tudo bem? Professor Becali. Vamos ver uma questão sobre propriedades periódicas. Essa questão está para quem está acompanhando a correção simulada, é a questão 17. Qual das opções abaixo apresenta a comparação errada relativa aos raios dos átomos e íons? Vamos lá. Quando eu tenho um átomo neutro, tá? Vamos pegar aqui o átomo X, certo? E esse átomo, ele vira um cátion, íon com carga positiva, vamos colocar um cátion aqui monovalente, o raio dele diminui, ou seja, o raio do átomo neutro é sempre maior do que o raio do cátion. Por quê? Perdeu elétron, contração da nuvem eletrônica. Muitas vezes ele pode perder a última camada toda, né? Quando ele perde um elétron. Acontece na família 1A, na tabela periódica. Agora, se eu comparar o átomo neutro com o ânion dele, ânion, que é quando ele ganhou o elétron, sempre o raio do átomo neutro é menor do que o raio do ânion. Por que isso acontece? Contrário, né? Ganhou o elétron, expansão da nuvem eletrônica, para que os novos elétrons possam entrar na eletrosfera. Vamos à questão. Ele fala que o raio do cátion sódio é menor do que o raio do sódio. Está certo. Ele fala que o raio do sódio é menor do que o raio do ânion fluoreto. Aí a gente tem que tomar cuidado, eu não estou comparando o mesmo átomo, tá bom? Você vai ter que primeiro observar o seguinte: o sódio ele tem número atômico 11. Então, quando o sódio está perdendo um elétron, ele está ficando com 10. O flúor ele tem número atômico 9, tá? Isso era só pegar aqui na tabela periódica, tá? Os números atômicos, seria dado uma tabela para essa questão. Então, ele também tem 10 elétrons. Beleza, eu estou falando de dois átomos que são isoeletrônicos, mesmo número de elétrons. O que eu faço para diferenciar o raio? O raio nos isoeletrônicos do ânion é sempre maior do que o do cátion. Sempre. Por quê? Menor atração no núcleo eletrosfera. Tem apenas 9 prótons no ânion, 11 prótons no cátion, 9 prótons. Menor atração, maior o raio. Ou lembrem-se, o do ânion é maior do que o do cátion quando eles são isoeletrônicos. Então está certo, o do sódio é menor do que o do flúor. Aí ele fala que o do magnésio 2+, é menor do que o do óxido, que é o ânion do oxigênio. O magnésio, o número atômico dele é 12, ou seja, perdeu 2, bivalente, ficou com 10. Oxigênio, o número atômico dele é 8, ele virou óxido, ele ganhou 2, ou seja, ele também tem 10. Então tá certo, o do magnésio é menor do que o do oxigênio, o ânion é maior que o cátion. Aí ele fala que o do fluoreto é menor do que o do óxido. Vamos lá. O fluoreto eu já tinha colocado aqui, ele tem 10 elétrons, o óxido também tem 10. Aí eu tenho que pensar o quê? Quem ganhou mais é maior. Então tá certo ele falar que o fluoreto é menor do que o do óxido. Vamos lá, o oxigênio tem só 8 prótons dentro do núcleo dele, o flúor tem 9. Então o oxigênio tem uma menor atração núcleo-eletrosfera, menor atração, maior raio. Confunde um pouco, então tem que saber bem os conceitos. O último, que é a nossa errada, já vou marcar, fala que o raio do fluoreto é menor do que o raio do Mg2+. Eles também são isoeletrônicos, mesmo número de elétrons, aí lembra do que eu falei, ó, o do ânion é sempre maior do que o do cátion. Aqui ele fala que é menor. Então, resposta correta, letra E. Grande abraço, até a próxima resolução.